Nesta aula você terá o primeiro contato com as marcações HTML. Vai criar a sua primeira página, vai entender o que é uma tag HTML, conhecer a estrutura mínima de um documento HTML, definir um título para a página, aprender onde colocar o conteúdo que será apresentado pelo browser ao usuário final e saber como comentar um documento. Sugestões para a aula: repita o que está a ser apresentado no vídeo. Pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador. Explore opções. Vamos começar. Boa aula. Começando nossa aula de HTML, então uma breve introdução. Temos aqui o arquivo disponibilizado na aula, é só clicar e fazer o download. Neste meu caso eu coloquei neste folder aqui, curso HTML e CSS, não é? Fique à vontade de colocar no folder que você entender que faz sentido para você, não é? O importante é deixar ele aqui, não é, à vista, e vamos clicar aqui com o botão direito do mouse e eu vou escolher aqui editar com o Notepad++, né, ou Notepad++. Como falamos ali na preparação, o Notepad++ ele é um editor interessante e recomendado, porém você também pode optar aí abrir com, de repente, um Notepad normal ou qualquer editor de texto, de preferência que não grave nenhum formato, ou seja, um formato TXT ou um formato, ou próprio HTML, não é? Ou seja, um editor básico, né? Nada muito complicado, por exemplo, como o Word. Tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui no editar com o Notepad++. Ele abriu aqui, então, esse arquivo .html, não é? Então, veja ali, vou voltar aqui, isso é muito importante, as extensões de HTML são HTML ou HTM, tá? Inicialmente. Então, quando veres aqui uma extensão HTML, já sabe que estamos a falar de um arquivo HTML, tá? Bom, voltando aqui para o Notepad++, abrimos o arquivo, né? Então temos aqui um primeiro contato com HTML, não é? A primeira coisa a ressaltar, o HTML ele trabalha com o que nós chamamos de tags, não é? Então uma instrução HTML é algo que é composto por uma ou duas tags. O browser, não é? Então o Chrome, o Internet Explorer, o Edge, o Safari, qualquer browser, ele interpreta esse arquivo HTML, não é? E de acordo com o que está nessas tags, né, ele sabe o que ele tem que fazer, não é? Vou voltar aqui para aquele diretório e vou dar um clique duplo aqui para abrir ele no browser. Então, quando nós fazemos isso, o browser ele carrega, não é? E aí ele entende o arquivo HTML e mostra isso para nós na tela, não é? Então vou voltar aqui para o Notepad++, ou seja, isso que está escrito aqui em HTML é o que está a ser mostrado aqui pelo Chrome, tá? Então, ok. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que essa questão das tags, né? Então o que é uma tag? Por exemplo, vamos pegar esse head aqui, né? Head é uma tag. Como é que eu sei que ele é uma tag? Que ele é uma palavra, né, que está entre o sinal de menor e maior, né? Então todas as palavras que estão entre o sinal de menor e maior aqui são consideradas tags, né? E o que é uma instrução HTML? Uma instrução HTML, por exemplo, eu tenho aqui uma instrução head, né, e ela termina aqui com o próprio head, só que com uma barra invertida, né? Então você vai ver que no HTML a maioria das instruções é uma instrução que você tem uma tag de abertura e uma tag de finalização. Então outro exemplo aqui, a tag body, você tem aqui um body que abre, né, e um body que fecha. Tudo que está dentro dele é uma instrução para o browser, né? Então o browser vem, ele sabe que aqui, por exemplo, começa o body, aqui termina o body, tudo que está dentro ele considera na instrução body, né?
E nós também podemos ter tags dentro de tags, né? Por exemplo, aqui ó, temos a tag head e aqui o title, né? Então você tem dentro dessa instrução head, você tem outras instruções também que são marcadas por tags, tá bem? Bom, agora o que é um arquivo padrão HTML? Um arquivo padrão HTML tem que ter aqui, né? Eu coloquei aqui uma estrutura mínima de HTML para te mostrar. Você começa aqui com o doctype, né? Percebe que o doctype ele é diferente, ele não tem uma de abertura e uma de finalização. A mesma coisa do meta aqui, não é? São tags únicas, não é? Então, normalmente as tags únicas elas são somente para mostrar algum atributo para o browser, dar algum indicativo e não uma instrução propriamente dita. Tá? A maioria das tags, como falamos, elas têm aqui uma tag que abre e uma tag que fecha, né? A maioria das instruções aqui, tá bom? Bom, então explicando aqui uma estrutura básica HTML para você. A primeira tag que nós vemos aqui é um doctype. Essa tag aqui, muitos não colocam, não é? Mas é importante colocar. Ela é uma tag de instrução para o browser de que esse documento que está aqui é um documento HTML. Ou seja, quando o browser, ou não só browser, né, como qualquer reader, porque isso é muito importante, né? Hoje em dia não somente os browsers que leem, você tem dispositivos e-books, você tem robôs, você tem os próprios enfim, outros dispositivos, né? Outras formas de comunicação que leem o HTML, né? Então, por isso é importante deixar aqui esse doctype, tá? Para que saiba que é um doctype HTML. Além disso, quer dizer, você tem aqui como inicial, né? Então, todo o arquivo HTML ele começa necessariamente com a tag HTML e termina com a tag HTML, ou seja, tudo que está aqui dentro dessa tag, dessas duas tags, né? Eu posso fechar ela aqui no Notepad++, o que vai ser mostrado pelo meu browser em termos de HTML, né? Então, dentro dessa tag HTML, vamos chamar assim, é uma tag mãe, né? Ela começa aqui e termina aqui. Eu tenho a tag head. A tag head, né? Ela é o cabeçalho, né? do arquivo, né? E para que ela serve? Para instruir o browser, né? O que ele precisa fazer. Diferente da tag body, por exemplo. A tag body ela é o conteúdo. Então, tudo que é mostrado pelo browser é mostrado aqui na tag body, não é? E na tag head são muito mais instruções. Então, por exemplo, vemos aqui a tag meta, como eu falei, é uma tag que ela é suficiente, né? Ela não precisa da tag de fechamento, ela é composta somente de uma tag, a instrução. Eu tenho aqui meta, que normalmente é para mostrar para o browser e colocar atributos para o browser. Então eu tenho aqui o charset UTF-8. O que ele diz aqui? Ele diz que o conjunto de caracteres que nós vamos trabalhar, que o browser vai apresentar, é o UTF-8. Nós temos vários padrões de charset, né? Então o UTF-8 é o que contém mais caracteres que nós estamos acostumados, que nós usamos, né? Então, quando falamos caracteres, falamos de números, falamos de símbolos, né? Por exemplo, se nós estivermos fazendo uma página para apresentar no Japão, ou na China, ou em ou na Arábia, não é? Que usam caracteres diferentes dos nossos aqui do português. Então nós escolhemos outro tipo de caractere, tá bem? Mas no nosso caso aqui, acho que mais de 90% das páginas que nós vamos fazer, diria que quase perto do 100%, utiliza-se o UTF-8, tá? Todos os símbolos, mais, menos, arroba, enfim, esse conjunto que tá aí, tá bom? Bom, aí além do meta nós temos o título, que é o título da página, né, que fica entre as tags title.
Então você abre com title aqui, fecha com title aqui, né? E você coloca o título da página. Então se voltarmos aqui para o browser, nós percebemos aqui, ó, título da página, tá vendo? Se eu pegar aqui e vou mudar, então em vez de eu colocar aqui título da página, eu vou colocar título da página aqui, ó, inicial, né? Vou salvar, venho aqui, dou um refresh, percebe que aqui, ó, já mudou, já não é mais título da página, é título da página inicial, tá? E além do head, quer dizer, eu posso colocar outras coisas no head, mas para frente nós vamos apresentar e falar sempre que conveniente. E nós temos o body, não é? O body é todo o conteúdo que é apresentado pela página, ela está dentro do body, não é? Aqui nós colocamos dois exemplos de conteúdo. Um é o comentário, não é? Então o comentário aqui em HTML, ele começa aqui com sempre, né, com o sinalzinho de menor, o ponto de exclamação, 2 tracinhos e coloca o comentário, né? E para fechar, só não coloco ponto de exclamação, coloco os 2 tracinhos e a tag de maior de volta. Então coloca-se o comentário. O comentário ele nunca é mostrado no browser, então você pode colocar o que você quiser. Ele só é feito para os desenvolvedores e para quem vai manter a página mesmo. Tá? E aqui sim eu tenho o conteúdo, né? Então aqui colocamos o conteúdo da página, exatamente o que está sendo mostrado aqui, né? Se nós alterarmos alguma coisa, por exemplo, aqui colocamos o conteúdo da página inicial, né? Então eu venho aqui, salvo. Se eu vier aqui de novo, dou um refresh, mostro aqui colocamos o conteúdo da página inicial, tá? Então é isso. Eu tenho a minha estrutura básica de HTML, ela é composta pela instrução da página, né, de doctype, para dizer que é uma página HTML. Você tem um HTML que começa aqui e fecha com HTML aqui embaixo. E dentro dele eu tenho o head, que é o cabeçalho da minha página, e o body, que é a área onde todo o conteúdo vai ser colocado, não é? Comentários são colocados de acordo com esse símbolo e não afetam o conteúdo, né? Apesar de estarem dentro do body, não são mostrados. E o título da página é colocado como title, tá? Vale dizer que o HTML ele não reconhece mais do que um espaço, a não ser que ele seja marcado, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e vamos supor que eu quero dar um tab aqui, colocamos conteúdo da página inicial. Vou salvar aqui, né? Vou até tirar o inicial para você perceber que houve alteração do conteúdo, né? Então eu venho aqui, salvo, vou vir para cá, né? Tá aqui, dou um refresh. Ele tirou o inicial, mas ele não colocou os espaços que nós colocamos aqui, né? Por quê? Porque ele não reconhece mais do que um espaço no texto, tá? Menos que marcado, né? A mesma coisa quebra de linha, né? Se viermos aqui e quebrarmos a linha, eu vou salvar aqui, né? Aqui eu vou voltar e vou colocar a página inicial novamente eu vou salvar aqui, venho aqui, dou um refresh, ele colocou a inicial novamente, mas percebe que ele não quebrou a linha como nós colocamos aqui. Pois o browser ele ignora espaços a mais e quebras de linha se não forem marcadas, tá? Bom, no resumo é isso aqui. Esse é sempre um arquivo, uma estrutura básica de um arquivo HTML e tudo mais, obviamente, que nós recheamos com outras instruções e tags para montarmos a página que queremos. É isso. Por agora ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Agora que você já está familiarizado com a estrutura de um documento HTML, está pronto para iniciar a criação da primeira página de nosso website.
Na próxima aula, você irá criar esta página e aprender o básico sobre o trabalho com texto. Parabéns! Aula concluída! Nos encontramos na próxima aula.